Você já teve algum momento da vida em que você aguardou a resposta de algo e essa resposta demorou para vir? Acredito que sim. Você já fez uma entrevista de emprego e aguardou chamar e não chama e você fica lá, esperando a mensagem ou a ligação? Talvez uma resposta de uma aprovação de um curso, a resposta do Enem, a resposta de um vestibular, a resposta de um trabalho, ou até mesmo a resposta de Deus. Você já orou, e parece que nada aconteceu? Você já passou por isso? Quando nós passamos por isso, muitas vezes nós ficamos frustrados. E isso causa, como nós vamos meditar nessa noite, a nossa esperança se frustra. E há algumas coisas que podem roubar de nós a nossa esperança. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje, e eu separei aqui 3 coisas para pensarmos. Primeiro é que a demora pode roubar de nós a esperança. A demora pode roubar de nós a esperança. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, nós temos visto desde a semana passada que esse gigante filisteu, Golias, desafiou o exército de Israel. Ele se levantava todos os dias diante desse exército, afrontando-os, dizendo para eles que não havia ninguém capaz de derrotá-lo. No versículo 16, a qual nós lemos, diz que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. 80 vezes o exército de Israel teve que ouvir aquele gigante afrontá-los. Porém, ninguém se levantava para encarar o desafio daquele gigante. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, ninguém se levantou. Diariamente o povo de Israel era atormentado por aquele gigante que desafiava. A esperança daqueles soldados foram se minando aos poucos, cada dia que ninguém aceitava o desafio, a esperança deles iam se minando, acabando então. Percebemos isso nas falas de Eliabe, irmão de Davi, e principalmente quando Saul oferece a sua própria armadura para Davi, sugerindo então, se você tiver uma chance, uma pequena chance, não vai ser por você. A minha armadura vai te ajudar. Assim também é conosco muitas das vezes, meus irmãos, quando os gigantes se levantam. Os dias passam, as noites passam, e nós não vemos resposta. Você dorme, acorda e o problema está lá. Você vai almoçar e o problema parece que senta ao seu lado para almoçar. Você vai tomar café, o problema está lá. Todo momento te desafiando. E parece que quanto mais o tempo passa, você perde força e o seu problema ganha força. Você sai para entregar um currículo e nada. Ninguém chama. Quando chama, você faz uma entrevista e parece que não vai. De todo mundo dá certo. Você fala com seu filho, com seu marido, e você pensa, agora parece que a ficha caiu. E aí você convida, vamos no culto comigo. E aí você fala, parece que não surtiu efeito. Mais um dia, mais um ano. Você se programa para diminuir o seu orçamento, para pagar as contas no final do mês, mas de repente, o carro dá problema,
aparece uma conta a mais, é um remédio. Parece que as coisas não andam. E fica difícil. O tempo vai passando e a esperança vai se frustrando. Parece que nada vai acontecer. Não tem uma intervenção. E você fica até mesmo aguardando o pior. E as pessoas se entristecem, sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se demora faz enfraquecer, diz algumas traduções, o coração. A esperança é o oxigênio da vida. Se a esperança ficar em falta, nós perecemos. O problema é que muitas vezes é nós que ficamos esperando muito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Deus iria fazer algo com Golias. Deus iria fazer algo com os filisteus, mas ele queria usar alguém para isso. Deus poderia fulminar o gigante ali de imediato, sim ou não? Deus poderia apenas cortar o oxigênio daquele gigante, sim ou não? Mas Deus, pela infinita misericórdia e sabedoria dele, queria usar alguém para isso. Nesse caso aqui específico, Davi. O que eu quero dizer é que muitas vezes Deus quer fazer, mas Ele quer nos usar para isso. A vida é feita de decisões. E nós devemos tomar as decisões debaixo da vontade de Deus, ser dirigido por Deus, ser guiados por Deus, mas tomar as decisões. Senão nós mesmos, irmãos, adiamos a esperança e o nosso coração se enfraquece. Nós não somos o que sabemos, nós somos aquilo que fazemos. E muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos as decisões que nós devemos tomar. A Bíblia nos diz quais são essas decisões que nós devemos tomar. Na meditação de semana passada, a decisão era reverência a Deus. Trocar o medo pelo temor ao Senhor. Mas deveria ter uma decisão. Davi foi o homem que decidiu reverenciar a Deus. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Enquanto o exército de Israel estava reverenciando o medo, Davi reverenciou Deus. E muitas vezes nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós não somos o que sabemos, nós somos o que fazemos. E nós temos as instruções de Deus. O que eu quero dizer é que talvez alguns gigantes ainda estão se levantando, porque nós não tomamos a posição para que Deus nos use. Não é nós quem derrubamos, é lógico, mas Deus nos usa. Talvez você venha empurrando com a barriga decisões que precisam ser tomadas, e tomadas com pressa. Mas você está apenas empurrando com a barriga. Talvez você tenha deixado aquela conversa que você precisa ter com o teu cônjuge. O lar está uma bagunça. O relacionamento está ruim. O relacionamento no casamento está ruim. O relacionamento entre pais e filhos está ruim. Mas as pessoas estão empurrando com a barriga. Talvez você tenha deixado aquela conversa com seus filhos. Que você é pai. Que você é a mãe. Talvez você tenha deixado de abandonar aquele hábito que desagrada a Deus. Que fere o seu parceiro. Que fere você mesmo. Mas você tem varrido esse hábito para debaixo do tapete.
A vida é feita de decisões, e nós devemos tomar as decisões segundo a vontade e aquilo que agrada a Deus. Talvez você tenha fugido de tomar algumas decisões contra os gigantes que têm se levantado. E ninguém pode assumir o seu lugar. Aquilo que você tem que fazer é você. É melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. E muitas vezes, nós nos omitimos de Deus nos usar. O problema é que a gente pensa em Deus nos usar na igreja, ou no departamento. Meus irmãos, Deus quer nos usar constantemente para a honra e glória do nome dEle. Usar no relacionamento, no casamento, usar na restauração das amizades, usar a gente no trabalho para restaurar as amizades que estão feridas, usar em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus nos mostra também uma outra forma de ver circunstância. Ao invés de ficar passivamente diante dos gigantes, ao invés de ficar sem qualquer atitude ou comportamento diante dos desafios, nós podemos trocar a passividade pela atividade, como olhar para as crises circunstanciais como uma nova oportunidade. Diz a Bíblia, no versículo 25 e 26, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei cumulará grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi ouviu que receberia o que receberia o homem que derrotaria o gigante, ele não quis nem saber quem era o gigante. Ele olhou para a circunstância e enxergou a possibilidade que estava por detrás daquele gigante. O que vai acontecer com quem derrotar esse gigante? Vai casar com a mulher do rei, vai receber as riquezas do rei, e a sua casa vai ser isenta de todos os impostos. Enquanto os outros estavam com medo, Davi enxergou uma possibilidade por detrás daquele homem que estava desafiando. Uma nova oportunidade. A crise é um tempo de oportunidade. A crise é o lugar de experimentar o milagre de Deus e suas promessas. O deserto é onde você encontra água saindo da pedra. É no deserto que o mar vermelho se abre. É no deserto que você encontra as palmeiras para descansar. É no deserto que nós desfrutamos dos milagres e das promessas de Deus. Então, na crise, você tem duas opções. Você pode entrar num estado de apatia, ou na segunda opção, você pode enxergar como uma nova oportunidade. Qual é a forma que você tem olhado para o gigante? Qual é a forma que você tem olhado para isso que tem tentado te parar? Com o que eu posso aprender com isso? Ou então, o que Deus está requerendo de mim nisso? Qual é a vontade de Deus para mim nessa circunstância que eu estou passando? Eu preciso entender. Eu preciso perceber o que Deus está me dizendo através dessas coisas. O que Deus quer realizar através disso? Alguma coisa Deus está fazendo. Na crise, como Davi, nós podemos ter essa oportunidade de crescer. Na crise, nós podemos ter a oportunidade de amadurecer, de aprender com a situação que nós estamos lidando. Na crise, nós podemos aumentar o nosso relacionamento com Deus.
Na crise, nós podemos buscar a direção e a vontade de Deus e entender o que Ele está fazendo. Nós podemos glorificar a Deus com a nossa obediência, com a nossa perseverança, com as nossas ações. Ou nós nos recolhemos com medo, ou nós glorificamos a Deus com a nossa ação e exaltamos a Deus com a postura que nós tomamos diante das crises. E podemos ter, então, também uma experiência com Deus. Quantos aqui já passaram por tantas crises e adquiriram experiência com Deus? Amém? E por que às vezes quando vem uma nova crise a gente já se moa de novo? São oportunidades de experiência com Deus. Deus está nos ensinando algo. Deus está requerendo algo de nós, pode ser. Deus está requerendo mudança de nós também, pode ser. Deus está requerendo arrependimento de nós também, pode ser. Deus pode estar nos amadurecendo na fé. Deus pode estar fortalecendo o nosso relacionamento. Deus pode estar fortalecendo a família. Uma coisa é fato, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus não faz por fazer. As coisas não acontecem por acontecer. Se está acontecendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como nós podemos, então, mudar isso? Nós podemos, então, terceiro e último, colocando a esperança. Sabe a esperança sua que, às vezes, está enfraquecida? Sabe por que ela está enfraquecida? Porque essa esperança não é uma pessoa. Mas quando nós entendemos que a nossa esperança não é a esperança do brasileiro, que o brasileiro nunca desiste, não é isso. Quando nós entendemos que a nossa esperança é Cristo, Jesus, o descanso que nós aprendemos hoje na escola bíblica, o sábado, o Shabat, é o nosso descanso, é a nossa esperança. Quando nós entendemos isso, não tem como ele enfraquecer. Então coloque a esperança na pessoa certa. E aí nós voltamos lá naquele versículo de semana passada, qual encerramos trocando o medo pela reverência. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, somente numa coisa, entre aspas. Que coisa? Somente no nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é a minha esperança. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes nós nos frustramos? Sabe por que muitas vezes a nossa esperança, que às vezes não é a pessoa de Cristo, se frustra? Porque não é a pessoa mesmo. É porque a nossa esperança ou é nós mesmos, ou é os nossos recursos, ou é o nosso intelecto, ou é os outros, menos Cristo. Porque Cristo não frustra. Davi tomou uma atitude. Ele não ficou passivo diante da situação. Mas a esperança dele não estava nele mesmo. Entendam bem, para não ser uma mensagem coach. Não é para você desafiar o gigante por você mesmo, entendeu? Amém? Não vai sair daqui, pegar uma pedra lá e tacar no gigante que está se levantando. Davi entendeu que há um Senhor dos Exércitos, ao qual nós cantamos que é santo. Ele é a nossa esperança. Cristo Jesus. Que diz lá em Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, Cristo Senhor, a nossa esperança. Cristo Senhor, a nossa esperança. A história de Davi e Golias não é um lembrete que você pode matar o gigante. Não é nada disso. Na verdade, é um lembrete que você não pode matar o gigante. Você não pode.
É um lembrete de que nós precisamos de um Salvador, um Davi melhor. Que nós precisamos de Cristo Jesus para vencer esses gigantes. O que venceu o gigante foi o nome do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, a quem aquele gigante afrontou. Sabe por que Jesus é a nossa esperança? Sabe por que nós devemos aí? Você tem que tomar posse, tá? Toma posse aí. Tomar posse dessa esperança é porque Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte. Ele é a nossa esperança. Talvez você vai lutar com o seu problema a vida toda. Talvez esse gigante vai te desafiar a vida toda. Mas se a sua esperança for Cristo Jesus, você não se frustrará, sabe por quê? Porque mesmo que um dia você tombe o seu corpo nessa terra, você abrirá os olhos no céu e verá aquele que é Redentor, que te salvou e venceu a morte ao terceiro dia. Cristo Jesus, a nossa esperança. Este é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é para você vencer os seus gigantes. O Evangelho é para você colocar a sua fé e a sua esperança no local e na pessoa certa, Cristo Jesus. Talvez você diga, mas eu estou tão frustrado com a pessoa. Mas eu estou tão decepcionado com aquela pessoa. Mas por causa disso eu estou pensando em parar. Mas por causa daquilo eu estou pensando em desistir. Sabe por quê? Porque você colocou a sua esperança em coisas, em recursos e em pessoas, mas não colocou em Cristo. Ele é a resposta para tudo aquilo que você tem enfrentado na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas emoções. É o Evangelho de Deus, Cristo Jesus, morrendo por nós, perdoando os nossos pecados, trazendo de volta para um relacionamento com Ele, trazendo de volta para uma comunhão com Deus, nos tornando embaixadores dEle, para levarmos essas novas agora, essas boas novas para fora, para que as pessoas também entendam que esse mundo aqui são passageiros as coisas. Vai colocar esperança hoje, amanhã vai se decepcionar, mas aquele que está vivo não decepciona e não frustra. Cristo Senhor, nossa esperança. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus renove a sua esperança. Talvez algum desses gigantes que nós temos falado tem se levantado, te afrontado, todos os dias. E se você entende que você precisa ter a tua esperança renovada, eu quero que você ore também nessa noite. A esperança da salvação se chama Cristo. Quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, talvez com a sua mente, seu coração totalmente desanimado, frustrado, não sabendo o que vai ser essa semana. Eu quero te dizer que a resposta para você é Cristo. Cristo deu a vida por você. Cristo morreu por você. Cristo te chama nessa noite. Lançai sobre Ele todos os vossos fardos pesados, sabe? Tudo aquilo que tem pesado em você. Lancem sobre Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer por nós. Sabe por quê? Porque o ser humano não tinha e não tem esperança. Você olha para esse mundo e fala para mim, a esperança está em Cristo, a esperança é Cristo.
Ele te chama nessa noite. Ele é a esperança também para a salvação do teu filho. Ele é a esperança para a salvação do teu marido. Ele é a esperança de abrir uma porta de emprego para você. Ele é a esperança de uma cura. Ele é a esperança de uma libertação de um vício. Ele é a esperança de um relacionamento, de um casamento restaurado. Ele é a esperança de um relacionamento entre filhos e pais restaurado. Ele é a esperança para tudo, mas principalmente Ele é a esperança para abrir essa nova conexão com Deus, essa aliança. E todos esses problemas diante disso, meus irmãos, se tornam pequenos. Porque o único que poderia resolver isso foi Cristo. E nessa noite, Ele te chama. Para quê? Para você se render, parar de confiar em si mesmo, parar de confiar nos seus recursos, parar de confiar no seu plano, no seu orçamento, parar de confiar em todas essas coisas, mas render de joelho aos pés da cruz do Calvário. Ele te chama nessa noite. Eu quero orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você entende que Deus falou com você nessa noite, entende que Deus está te chamando, e deseja receber oração aqui da igreja, pode vir também, nós vamos orar por você. Se você precisa de ter a esperança renovada, também nós oraremos por você. O grupo de louvor vai cantar. E em nome de Jesus, nós pecamos contra Deus quando nós depositamos a nossa esperança em outras coisas, a não ser nele. Isso é pecado, não é? Nós pecamos contra Ele. Sabe por quê? Porque nós desagradamos a Ele com isso. Porque Ele chamou um povo para confiar totalmente nele. E Ele chamou você para confiar nele. Então, em nome de Jesus, junta-se a mim pedindo perdão também nessa noite. Esse momento é o momento da contrição, de pedir perdão pela nossa omissão, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Olhe para a cruz nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, oro, Senhor, oro pelo Teu povo, oro pela Tua igreja. Senhor, quantas vezes nós deixamos, Senhor, de confiar totalmente em Ti. E aí a nossa esperança se frustra mesmo, Deus. E aí o nosso coração adoece mesmo, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor, perdoa meu pecado, perdoa minha desobediência, perdoa-me, Senhor. Ó Pai, oro, Senhor, para que o Senhor renove a vida dos nossos irmãos, renove as forças, renove, Senhor, a energia, encorajamento, restauração, em nome de Jesus, Pai.